Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Doença que há anos intriga médicos e pesquisadores. O programa de hoje fala sobre o vírus do HIV e a AIDS. Os avanços na medicação e nas pesquisas em busca da vacina contra o HIV. A gente mostra as principais discussões do Congresso Brasileiro de Infectologia em Fortaleza. A gente fala também do agravamento de pacientes que sofrem com HIV e a hepatite C. E ainda, como tem sido a vida dos portadores de HIV, como os medicamentos e a aceitação podem trazer mais qualidade de vida e quais são as atuais bandeiras de luta. Tudo isso e muito mais no programa Vida e Saúde, que já começou. Olá! Hoje no Ceará existem mais de 12 mil casos de pessoas com AIDS, 7.500 só na capital. E mesmo com o avanço inegável da medicina, com medicamentos mais eficazes, a Rede Nacional de Pessoas Vivendo com AIDS luta todos os dias para melhorar o acesso ao tratamento e até diminuir a espera por uma consulta. Há 15 anos, Vando teve problemas de saúde. Os antibióticos não faziam efeito no organismo. Foi quando o médico decidiu pedir exames mais aprofundados e descobriu o vírus da AIDS. Às vezes é muito difícil, até porque muitas vezes a gente nem sabe mesmo ao certo como foi a infecção, né? Eu adoeci na época, e aí o médico pediu para fazer o anti-HIV, eu fiz meio que acreditando que não daria, né? Porque a gente nunca quer acreditar que esteja positivo para o vírus, mas na verdade estava. Ele conta que a doença desencadeou várias complicações, como pneumonia e tuberculose. Eu passei por 2 pneumonias consecutivas, tive uma tuberculose, o início de um CA, então assim, foram várias questões, precisei ir para uma cirurgia, complicada inclusive, né? Então assim, muita coisa aconteceu. Vando chegou a tomar quase 20 comprimidos por dia. Hoje a doença está controlada e a saúde cada vez melhor. A gente precisa reconhecer que houve vários avanços, né? Inclusive muito significativo para o tratamento. Porém, a gente ainda tem uma grande dificuldade, e aí essa realidade ela não é só local, ela é nacional, né? Da assistência e do acesso a essa assistência, né? A gente ainda tem muitas pessoas morrendo com HIV. O maior desafio da rede é mudar a realidade dos próprios números. Segundo dados divulgados pela RNP, hoje morrem quase 200 pessoas aqui no Ceará por conta de complicações causadas pelo vírus HIV. Foi graças a esse pequeno grupo que se organizaram, mostraram a cara, disseram que as pessoas estavam morrendo e a partir de então, acho que 2, 3 anos depois, que foi em 96, já chegou o coquetel, né, que é os antirretrovirais, e isso, claro, que mudou significativamente a vida das pessoas, da gente que vive com HIV, né? Porque hoje a gente pode dizer, com todos os problemas que se tem, mas a gente ainda pode dizer que pode viver com HIV e viver bem, né? Rodrigo é secretário na RNP e trabalha diretamente com a juventude. Ele tenta repassar o que aprendeu com a própria experiência. Conta que tinha acabado de terminar os estudos quando descobriu ser soropositivo. A família só soube da notícia 3 anos depois. Como é a sua vida hoje? Graças a Deus, minha vida hoje eu faço tudo. Trabalho, estudo, namoro, passeio, viajo, é uma vida normal, assim. Só com um pouquinho de cuidado que a gente sempre tem que ter, mas um pouquinho de cuidado, se prevenir e prevenir o outro também. E a gente recebe agora a infectologista, a doutora Roberta Santos, que conversa conosco sobre a vida do paciente com HIV. Tudo bem, doutora Roberta? Tudo bem. A doutora Roberta trabalha no Hospital Universitário Walter Cantídio. A gente viu aí alguns depoimentos, né, que podem demonstrar um pouco como é que é a vida do paciente com HIV e as principais bandeiras de luta deles hoje, né? O que a senhora achou? A gente observando de fora e ao mesmo tempo envolvido com o problema, a gente deve ter muito cuidado com esse tipo de abordagem, né?
porque mesmo o paciente referindo que se sente muito bem, que está bem e que tem poucos problemas relacionados à infecção crônica, mas nós precisamos, e esse espaço é muito importante, passar para os jovens que o melhor é não se infectar com HIV, né? Porque, infelizmente, em contrapartida ao progresso da tecnologia, da farmacologia, das múltiplas terapias extremamente eficazes para o HIV, houve uma certa acomodação com relação às medidas preventivas e nós voltamos, principalmente no estado do Ceará, a ter uma incidência maior em jovens de infecção aguda e crônica recém-diagnosticada pelo HIV. Isso mostra que a população ficou, aparentemente, perdeu o medo da infecção, né? Despreocupada, isso, exatamente. Talvez, né? Isso, quando eu vejo uma reportagem assim, eu também pego o outro lado, né, do que vai chegar principalmente à população jovem, né? Recentemente eu me deparei com um caso muito interessante de uma senhora, 30 e poucos anos, jovem, né, e que havia mais ou menos 3 anos terminado um relacionamento estável, inclusive com 3 filhos, que após um certo período voltou a se relacionar e, como tinha um parceiro confiável, aboliu o preservativo. E, para surpresa dela, ela foi fazer uma consulta de rotina, ela não sentia nada. Aliás, ela sentia um andor relacionado à sua expulsão ocupacional, né? Ela fazia muito esforço, estava sentindo um andor. E aí, durante a nossa investigação, porque é um hábito dos infectologistas, mas isso seria interessante que outras especialidades, principalmente o clínico geral, passasse a ter esse comportamento de saber fazer o aconselhamento pré-teste de todas as doenças veiculadas pelo sangue, mesmo que o paciente seja assintomático. E aí, nós pedimos para ela fazer os exames, ela concordou, ela tinha a última gravidez dela há 3 anos, ela tinha feito o pré-natal recentemente, quer dizer, há 3 anos, tudo negativo. E, para surpresa, principalmente dela, não minha, ela veio com VDRL positivo no alta titulagem. Todas as outras sorologias negativas. Então, ali naquele momento, ela se assustou demais, né, até ela entender que a sífilis é uma doença curável, né, 100% curável, controlado, curável, mas que ela poderia ter contraído ou um vírus C, ou um vírus B, ou um HIV. Né? Então, isso mostra que nós, mesmo os já de meia idade, já começam a dispensar o preservativo por conta do tratamento ter trazido essa estabilidade para a sociedade. Eu acredito também, doutora, que por conta também, nos anos 80, mais ou menos, quando era o auge de se preocupar com a AIDS, né, a gente tinha ícones da música, da TV, que morriam com a doença. Né? Hoje a gente não vê mais tanto isso, então o assunto ficou um pouco deixado de lado, essa questão da preocupação, né? Bem, eu acho que não só o ícone, porque realmente a taxa de mortalidade caiu demais, né? Se nós não tivéssemos ícones doentes, né, morrendo, mas continuássemos com alta taxa de mortalidade, isso também impactaria bastante. O problema não é esse, eu acho que o problema é porque realmente a doença é crônica, né? Como os próprios pacientes depuseram, eles realmente não sentem nada, têm uma vida relativamente tranquila, e isso fez com que a infecção pelo HIV fosse banalizada, e nós queremos justamente o contrário, evitar que mais pessoas se infectem, e a única maneira que nós temos ainda é o método de barreira. E com relação ao acesso ao tratamento, né? Dentre o depoimento lá que a gente ouviu aí do pessoal da rede nacional, né? Eles queixaram dessa dificuldade do acesso ainda hoje ao tratamento. Apesar de toda a inovação que a gente tem, chegar, às vezes, a consulta com o infectologista, às vezes é difícil, né? O que a senhora percebe desse? Bom, nós que trabalhamos desde o início, quase desde o início da epidemia do HIV no estado do Ceará, nós realmente vemos um salto de qualidade imenso, né? Isso não só no Ceará, mas no Brasil inteiro. Então, dificilmente um paciente tem dificuldade em conseguir a consulta. Você pode ainda ter alguns pacientes em cidades muito distantes das macro-regiões, né? Dificuldade de transporte, dificuldade financeira, mas assim, os serviços eles estão aparentemente bem distribuídos nas macro-regiões, né? Principalmente Sobral, Juazeiro do Norte, Fortaleza tem vários locais de atendimento, né? O que nós precisamos é de mais especialistas, né? Então, isso é um trabalho muito bonito que também a Sociedade Cearense de Infectologia, justamente com a Sociedade Brasileira de Infecto faz,
de divulgar a especialidade e trazer mais profissionais para a nossa especialidade. Fora isso, o que o governo, tanto municipal quanto estadual como federal, consegue com esse número restrito de profissionais, ele fez bem, né? Ele ampliou as unidades de atendimento, né? Facilitou o acesso à terapia antirretroviral, facilitou o acesso a medicação, a exames de alto custo, né? Que poucos países no mundo fazem gratuitamente. Então, eu acho que o que está faltando mais agora são profissionais habilitados. Ou a gente aumenta o número de infectologistas, ou a gente passa a dispor a trabalhar com outras especialidades, como a clínica médico generalista, ou outras especialidades que gostem da área e que sejam treinados e que possam nos ajudar nessa força-tarefa. Com relação ao exame, né, de detecção do vírus, hoje aqui em Ceará a gente tem um centro de testagem, né, que faz esse processo. Onde é que as pessoas que se interessam e desejam fazer exame gratuitamente podem fazer? Pelo município nós temos os COAs, né, que são as unidades específicas para fazer a sorotestagem não só do retrovírus, do HIV, mas também hepatite B, hepatite C, sífilis, né, Chagas e HTLV. E também temos o LACEN, né, que faz esse exame gratuito, e também os hospitais de referência, que são os SAI, né, Serviços de Atendimento Especializado. Nós temos o Centro de Saúde Dr. Carlos Ribeiro, temos o Hospital São José com vários ambulatórios, temos o Hospital Universitário Walter Cantídio, o HGF, o Hospital de Maracanaú, o SENJA, que é muito central para a população, né? Temos um centro que está crescendo muito, que é o SAI de Caucaia. Então, nós temos N possibilidades do paciente procurar, né, se interessar pela testagem. Agora, o importante é porque, às vezes, a população que pensa que, porque procurou o serviço, fez o exame e o exame foi negativo, ele está temporariamente protegido. Não. O exame negativo apenas diz que até aquele momento você não se contaminou, mas que você tem que continuar fazendo as medidas para evitar a contaminação. Ok, doutora, vamos dar só uma pausa na nossa conversa agora. A gente continua daqui a pouco, depois do intervalo. Na volta a gente fala também sobre o agravamento do HIV associado à hepatite e os avanços debatidos no Congresso Brasileiro de Infectologia. Daqui a pouco. Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. O povo. Você presente. Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Estamos de volta com o programa Vida e Saúde. Durante 5 dias, Fortaleza foi sede do 18º Congresso Brasileiro de Infectologia. Os avanços no tratamento da hepatite C com pacientes com HIV foi bastante discutido, né? A hepatite C pode tornar mais difícil preservar o sistema imunológico da pessoa que vive com HIV e acelerar a progressão da AIDS. Vamos ver na reportagem. Ficar longe das bebidas alcoólicas e, se precisar fazer uma coleta de sangue, ter certeza que o instrumento utilizado é descartável. Quando for à manicure, levar o próprio material. Essas são algumas recomendações para prevenir a hepatite C. Segundo pesquisas, cerca de 10% dos pacientes soropositivos também são portadores do vírus da hepatite C. Aí é que está o desafio para os profissionais de saúde, pois essa doença muitas vezes se manifesta de forma silenciosa. Daí a importância do diagnóstico precoce. Essa infectologista alerta para qualquer cansaço e possíveis dores no fígado. O ideal é fazer exames periodicamente. Na maioria das vezes você precisa realmente buscar o diagnóstico fazendo a testagem com frequência, porque a maioria dos pacientes não vai sentir absolutamente nada. Talvez assim um pouco de cansaço, de mal-estar, sintomas altamente inespecíficos. Os avanços no tratamento da hepatite C em pacientes com HIV foram os assuntos mais discutidos no 18º Congresso Brasileiro de Infectologia. Segundo esse médico, a hepatite C pode tornar mais difícil preservar o sistema imunológico da pessoa que vive com HIV. Essas pessoas costumam ter uma evolução da lesão no fígado muito pior do que as pessoas que não têm o HIV. Como um complicador, os medicamentos que tratam a hepatite C
não podem ser usados em alguns pacientes que têm o HIV, porque tem uma interação medicamentosa com os medicamentos contra a AIDS. Então esse é um importante ponto a ser discutido. Novos medicamentos estão surgindo na perspectiva de ter um tratamento mais efetivo, incluindo para as pessoas que têm o HIV. Diferente das hepatites A e B, ainda não há vacina contra o tipo C da doença. A indústria farmacêutica está investindo em novos tratamentos. Segundo essa expositora, medicamentos estão em fase de teste. Há várias drogas ainda que estão em estudo, de várias indústrias, e que no futuro próximo, acredito que daqui a uns 2, 3 anos, elas estejam disponíveis para que o paciente tenha uma qualidade melhor no tratamento, porque às vezes o tratamento atual pode trazer alguns efeitos adversos para o paciente que no futuro eles vão diminuir bastante. A gente continua aqui conversando com a doutora Roberta Santos. Doutora, como é que funciona essa questão do agravamento do HIV, a co-infecção, né, chamada com a hepatite C? Tanto a hepatite C quanto a hepatite B, né? Porque o vírus B ou C, eles têm uma predileção pelo fígado, né? Então são doenças também silenciosas e que, dependendo da qualidade do sistema imunológico do paciente, elas poderão ficar durante muitos anos em uma pouca atividade inflamatória e a pouca atividade inflamatória levar a uma lenta progressão da fibrose, que no final, se não tratado, evoluiria para a cirrose e até o câncer de fígado. Então, se você tem o outro lado, que é o sistema imunológico debilitado por uma doença extremamente imunodepressora, como o HIV, né? Que destrói a principal célula de defesa, que é o CD4. Então, o que é que vai acontecer com esses vírus que estão, aparentemente, em estado de latência dentro do fígado? Eles vão se replicar mais rapidamente. E a replicação vai gerar mais atividade inflamatória, vai gerar mais fibrose. Então, eles vão ter um encurtamento dessa fase de cronicidade, de poucos sintomas. E aí eles vão ter a descompensação mais rápida, né? Eles vão chegar no ambulatório para tratar a doença numa fase quase cirrose, né? E alguns, às vezes, até na cirrose descompensada. E ainda tem outro agravante, que esses pacientes co-infectados, quando você for utilizar a terapia para melhorar o sistema imunológico, você vai ter uma limitação de opções terapêuticas, porque nem todas as opções terapêuticas para tratar o HIV podem ser usadas no paciente com hepatopatia crônica. E o que é que vai acontecer? Essas poucas limitações terapêuticas, infelizmente, algumas delas têm efeitos colaterais mais exuberantes do que as de primeira linha. Então, o paciente vai passar a ter mais efeitos adversos, efeitos colaterais. Isso vai dificultar a adesão dele ao tratamento e vai gerar uma ineficiência também para o tratamento da hepatite C e para o tratamento da hepatite B. Então, as duas infecções, elas prejudicam enormemente, tanto para uma quanto para a outra, o tratamento e a qualidade de vida. A pessoa com HIV que está em tratamento, né, está seguindo as orientações médicas, nesse período, ela também transmite a doença? Como é que funciona? Às vezes essa época é cercada um pouco de mitos com relação à transmissão. Isso também é um assunto que a gente deve abordar com cuidado, né? Realmente, os medicamentos são de extrema eficácia e o paciente fica com a chamada carga viral ou viremia sanguínea, né, plasmática, indetectável pelos exames atuais. Isso não significa que a pessoa está curada. Então, realmente, a taxa de transmissão pelas vias mais comuns, a via sexual, elas diminuem bastante, né? Mas ocorre que, às vezes, em determinados momentos, o vírus consegue escapar daquela vigilância, não só das drogas, quanto do sistema imunológico que está fortalecido pelo tratamento. Então, ele pode ter pequenos escapes, que a gente chama de blips, escapes virais, que podem, coincidentemente, no momento de uma relação desprotegida, levar a uma contaminação do esperma, da secreção vaginal, principalmente se forem relações traumáticas, e aí vir a contaminar alguém. Então, a proteção total seria a terapia extremamente eficaz, com carga viral indetectável, aliada ao uso do preservativo, né? Então, isso é uma impressão, foi muito importante ser tocado nesse assunto, que é uma impressão que, às vezes, o paciente portador, quando é parceiro de uma pessoa que não tem o vírus, que são casais discordantes, eles querem realmente abolir o preservativo e isso pode causar uma falsa segurança. A distribuição dos medicamentos hoje no Brasil, ela é exemplar, né? E isso, de certa forma, ajuda bastante, né, a diminuição dessa
a melhor qualidade de vida dos pacientes, né? O que a senhora poderia falar com relação a essa questão da distribuição dos medicamentos? A sorte do Brasil é que, além de ter havido empenho, houve também uma evolução da tecnologia farmacêutica, da indústria farmacêutica brasileira, que fez com que muitos medicamentos que já tinham quebrado patente fossem rapidamente produzidos, né, fabricados no país, e isso facilitou bastante a distribuição dessas medicações. Os de última linha, que são os mais caros, que ainda não tem quebra de patente, esses aí só uma minoria dos pacientes usa. Então a balança fica mais ou menos equilibrada. A base da pirâmide, melhor dizendo, é da maioria de pacientes que usam medicamentos de primeira ou no máximo segunda linha, baixando o custo. E esse baixo custo é que consegue manter os pacientes, a minoria que está no ápice da pirâmide, dos medicamentos, dos pacientes que falharam, né, os pacientes que não tomavam medicação adequadamente e que estão em situação bastante preocupante. A senhora falou da situação dos jovens, né, do crescimento dos casos entre os jovens. Como é que está a questão dos casos entre mulheres e pessoas da terceira idade? São duas populações, uma subjugada, né, que a população feminina, tanto as profissionais do sexo, como as ditas mais voltadas para um comportamento de menor risco, elas são muito subjugadas ainda pela cultura, né? A nossa cultura latino-americana, ela ainda vê o interesse masculino à frente do feminino. Então, muitas relatam que o parceiro insiste em não usar o preservativo, né? E elas acabam sendo subjugadas por essa condição. Então, realmente, elas são as grandes vítimas, né? E na terceira idade, porque é uma geração que ainda não havia incorporado esses hábitos de uso de preservativo. Mas eu não vou mais culpar a terceira idade, não vou mais questionar a terceira idade, porque os jovens estão na mesma onda dos de terceira idade, né? Então, antes que a gente observe o comportamento da terceira idade, a gente tem que analisar o nosso comportamento, né? Se a gente faz a coisa certa, a gente pode até questionar outros comportamentos, mas se a população não está fazendo certo, eu acho que todos estão mais ou menos na mesma situação de relaxamento das medidas preventivas. Vamos retomar a relação do HIV com o nosso sistema imunológico, né? Como é que ele age e afeta o nosso organismo? Uma célula, um vírus que tem uma condição muito favorável a penetrar na principal célula de defesa, que é o CD4, né? Então ele tem receptores e correceptores que se encaixam perfeitamente como o modelo chave fechadura, né? E que ao entrar eles passam a se replicar a partir do momento em que eles dominam o núcleo da célula, né? Então é um vírus que tem o seu DNA totalmente integrado ao genoma do hospedeiro, e a célula de defesa ela passa a ser apenas um soldado a favor do vírus, né? Até o momento em que o vírus, a multiplicação cresce tanto que essa célula morre, né? E outras células vão morrendo em grande quantidade à medida que essa carga viral vai aumentando. É um círculo vicioso, né? Uma bola de neve. Então, a destruição em massa, dependendo do tipo de cepa, se for uma cepa que agrida mais e que consiga confluir mais células de defesa, que eles chamam de célula indutora, isso vai causar uma destruição maciça. Então, atualmente, a gente tem observado que a evolução da fase de latência clínica, que é entre o espaço de infecção aguda pelo HIV e a fase de AIDS propriamente dita, que são as manifestações clínicas, como alguns pacientes disseram aqui, essa fase ela tem se encurtado, ela tem se aproximado. Isso gera muita preocupação. Por quê? Porque isso mostra que a cepa viral, ela tem aumentado a sua virulência, tem aumentado o seu mais agressivo, poder de destruição, né? E algumas cepas já chegam para o paciente recém-infectado já mutadas, né? Com mutações de outros pacientes e resistentes ao tratamento. Preocupante, né? Eu quero agradecer bastante a presença da doutora Roberta Santos no nosso programa aqui. A gente, felizmente, não tem mais tempo para esse bloco, mas a gente vai para o intervalo. Na volta, a gente fala como andam as pesquisas para desenvolver uma vacina contra a AIDS. Daqui a pouco. Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde.
Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Estamos de volta com Vida e Saúde. O Brasil pode ficar de fora das pesquisas que desenvolvem a vacina contra a AIDS. Isso porque poucos voluntários brasileiros estão dentro dos critérios de seleção. Como estão os avanços nesse estudo? Veja na reportagem especial da TV Cultura de São Paulo. Esta câmara simula o ar rarefeito a uma altitude próxima dos 4.000 metros. A pesquisa aqui é para saber como evitar que a falta de oxigênio prejudique o sistema imunológico, que protege o organismo de doenças. A gente espera comprovar que o exercício em altitude melhore com a suplementação de carboidrato a resposta imunológica, que é o nosso sistema de defesa do organismo. O Rodolfo é um dos voluntários na pesquisa. O trabalho não seria possível sem pessoas como ele. É um estímulo importante quando a gente sente que o nosso trabalho faz um desenvolvimento social importante, né? O voluntário também é fundamental em ambientes bem diferentes deste. Por exemplo, nos laboratórios que testam a vacina contra o HIV. O critério para participar desse trabalho é tão exigente que de 200 candidatos, apenas um foi aprovado. O Centro de Referência e Treinamento em DST-AIDS da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo integra uma rede internacional de pesquisa da vacina contra a AIDS. As doses ficam neste freezer com temperatura controlada. Para fazer a vacina, os pesquisadores retiram 3 proteínas do DNA do vírus HIV. Essas proteínas são copiadas de forma artificial em laboratório. As cópias, que não têm nenhum poder infectante, são enxertadas no vírus do resfriado comum. Um tipo de vacina tem 3 proteínas do HIV. O segundo tipo tem apenas 2 partes. O objetivo é saber qual delas estimula mais as defesas do organismo. É melhor uma vacina com vários pedaços do HIV ou é melhor uma vacina com poucos pedaços do HIV? A psicóloga responsável pela seleção de voluntários diz que a maioria vem para fazer uma boa ação. A pessoa que quer ajudar, quer colaborar, já teve outras experiências de filantropia e identifica participar de um estudo como uma possibilidade. O Daniel foi voluntário numa pesquisa anterior e sabe muito bem por que veio. O que a gente tem que ter em mente é que a gente tem que tomar atitude. Não adianta ter dó, ter pena, a gente tem que ter atitude. É isso aí, a nossa convidada desse bloco é a doutora Melissa Medeiros, que também é pesquisadora do HIV/AIDS. Tudo bem, doutora Melissa? Tudo bem. A gente viu na reportagem essa questão das pesquisas, né? Um grande desejo, um grande sonho da população médica e dos pacientes a descoberta de uma vacina, né? E até da cura da doença que tanto se falou, acho que no ano passado, né? Como é que as pesquisas e os estudos têm avançado de maneira a ajudar, a auxiliar no tratamento da doença? Eu acho que a gente avançou muito rápido, né? Na verdade, eu acho que nunca se avançou tanto numa doença infecciosa como nesse período do HIV e da AIDS. Se você levar em consideração que a gente levou anos, séculos para combater tuberculose, sífilis, ter medicações eficazes, no HIV a gente tem hoje 32 anos que caminharam com um avanço enorme. Hoje a gente busca realmente uma solução mais definitiva, que é o que você abordou. A questão da gente precisa de uma cura definitiva, seja ela esterilizante ou simplesmente para manter o paciente com o vírus, mas que ele não cause doenças, né? Uma cura chamada funcional, ou até mesmo avançar a um ponto que a gente tem uma vacina que já comece realmente a funcionar nas crianças, como a gente fez com a varíola, que a gente realmente conseguiu abolir. A gente mostrou aí uma pesquisa em São Paulo, né? Isso. Como é que tem sido os seus estudos? O que a senhora poderia falar para a gente de estudos relacionados ao HIV? Isso. Na verdade, sempre que a gente fala, faz uma reportagem, às vezes sai muito na televisão a questão de, nossa, temos uma outra chance de vacina, uma nova perspectiva. O que a gente tem hoje, realmente, é que nenhuma das vacinas funcionou. Por que elas não funcionam? Isso que o cientista acabou de falar é uma coisa muito importante. O vírus, na verdade, ele não é uma espécie. Eu não tenho como fazer uma vacina específica para um patógeno só. Como a gente fez, por exemplo, com a tuberculose, no caso de uma bactéria, como a gente fez para o vírus, como na vacina de coqueluche, na própria varíola, na varicela, que é a catapora. Então, esses são vírus que não mudam.
Então a gente consegue realmente criar um sistema imunológico que faça uma defesa específica contra aquele vírus. O vírus do HIV, ele veio com uma característica muito especial. Ele, na verdade, nem é considerado uma espécie, mas uma quase espécie. Porque é como se, tem uma comparação que eu acho interessante, que a gente fala assim, o vírus do HIV está no corpo da gente como quando se você botasse assim, um pacote de pipoca no micro-ondas. Quando sai, tudo que tem lá é pipoca, mas você não consegue encontrar uma igual à outra. Assim é o vírus do HIV. No corpo da pessoa, você tem vírus HIV de várias formas diferentes, então eles não são iguais. Então por isso que esse cientista falou, a gente tenta isolar regiões mais estáveis do vírus, inclusive na minha tese de doutorado a gente trabalhou com isso, a gente trabalhou com um gene chamado de Hev, que na verdade ele é responsável pelo transporte do vírus do núcleo para o citoplasma. Então a gente pensou até que talvez criar vacinas específicas para essa região que precisa estar estável, quer dizer que ele não vai mudar tanto, fosse efetivo. Mas o que a gente tem visto de resultados de vacinas é que, embora a gente tente isolar múltiplas regiões e criar vacinas específicas, elas não conseguem o sucesso que a gente espera com uma vacina. E até acredito que essas negativas sirvam para ir cada vez mais desenvolvendo, né? E ver que o caminho não é por ali, né, doutora? Voltando um pouquinho, né? As pessoas têm muita curiosidade, como é que o vírus HIV entrou na nossa sociedade, como é que ele surgiu? Isso. Na verdade, hoje a gente já tem, com o sequenciamento genético, a gente já pode dizer isso. Então, na verdade, o vírus nasceu na África, ele realmente é uma mutação de um vírus que já existia nos macaquinhos da África, que é chamado de SIV, vírus da imunodeficiência símia, que é o SIV, do tipo 1 e do tipo 2. E há modificações, entendeu? Na África a gente sabe que é um país muito pobre, então hoje a gente até diz que é uma zoonose, porque na verdade, assim, através de buscar comer esses macacos, que na verdade esse vírus, ele, por incrível que pareça, ele não mata os macaquinhos, então eles vivem super bem, que é uma coisa que a gente precisa descobrir como é que eles conseguem viver tão bem com um vírus que é muito próximo do HIV. Então, numa desses alimentos que foram ingeridos esses macaquinhos, esse vírus começou a encontrar um ambiente que fosse favorável à sua multiplicação. Então, ele precisou passar, como ele tem essa capacidade de causar pequenas mutações na sua estrutura, então essas pequenas mutações levaram com que ele se adaptasse ao homem. Tanto que hoje, 70% dos infectados de HIV estão realmente na África. E já partindo para essa questão da cura, né? A gente viu notícias de uma cura, possível cura da AIDS. Como é que essa informação pode chegar de maneira clara para a população? Isso. Então, assim, a gente, isso é importante que você está fazendo, parabéns pela realmente iniciativa, porque muitas vezes a gente vê uma reportagem bem sensacionalista, já chegou a cura, já tem. Hoje mesmo um paciente me perguntou, não é verdade que já tem a cura e as pessoas estão escondendo? Isso não é verdade. Então, com essa dificuldade dessas variações do vírus, é muito difícil. E outra coisa, o vírus, embora, como a Roberta falou anteriormente, você consiga controlar com a medicação no sangue, ele se esconde em algumas regiões chamadas de santuário. E nesses santuários, eles não se multiplicam, eles ficam lá morando escondidinhos, sem causar uma aparente replicação. Só que eles se encontram lá nesses santuários, então quando você tira a medicação, eles voltam a se multiplicar. Então é importante a gente conseguir tratamentos que alcancem também esses chamados reservatórios. Então, o que é que houve de verdadeiro, tá? Então, a gente tem alguns pacientes, um paciente só, na verdade, que a gente tem descrito, que é o paciente de Berlim, como uma cura esterilizante. O que a gente chama de cura esterilizante? Que a gente conseguiu matar o vírus não só no sangue, mas também nesses ditos reservatórios. Mas para isso ele teve a gente diz que é um paciente que teve uma dupla sorte ou um duplo azar. Porque ele era um paciente soro positivo, portador do HIV, e ele também teve uma leucemia, né? Então ele precisava, esse linfoma dele precisava ser tratado com um transplante de medula. Então ele passou por um procedimento de transplante de medula e quando ele foi transplantado, ele teve muita sorte. Enquanto é difícil a gente encontrar um doador compatível, lá na Alemanha ele encontrou 8. E desses 8, um deles era um doador que tinha uma característica super especial, que existe em menos de 1% da população caucasiana, que é uma deleção do receptor, quer dizer, da porta de entrada do vírus na célula. Então, quando ele foi destruído toda a medula dele, que a medula é quem produz o sistema imunológico, foi transplantado de um paciente que não tinha uma porta de entrada por vírus. E aí, depois de um tempo, a gente viu que ele realmente
o vírus a gente conseguiu eliminar, inclusive dos reservatórios, e ele não pegou, e ele não estava mais transmitindo, não tinha mais essa proliferação viral. Tá? Então, foi um caso extremamente raro e de exceção, e com risco de mortalidade, porque o transplante é um risco de mortalidade muito alta. Por isso que a gente não pode levar esse tipo de cura para todos os pacientes. Não dá para agora fazer transplante de medula em todo mundo que tem o vírus. E uma outra coisa que saiu super interessante, que todo mundo ficou, que medicação nova é essa que pode levar a uma cura, que é a questão da gente trabalhar com os ativadores de reservatórios. Então, o que a gente precisa é o quê? Ativar esses vírus que estão dormindo nos reservatórios, para que a medicação que a gente já tem disponível hoje consiga tratá-lo. Então, eles mostraram o Vorinostat, que é o SARA, tem outros, como o ácido valproico, disulfiram, vários outros estudos tentando acordar esses vírus adormecidos para que eles possam ser tratados com as medicações que a gente tem disponível. Embora o que a gente viu é que esses resultados também não são tão bons quanto a gente imagina. Vamos dar uma pausa na nossa conversa, doutora Melissa. A gente vai para o intervalo agora. Na volta, a gente continua falando sobre o tratamento do HIV e confere também os destaques do nosso quadro da Semana da Saúde. Daqui a pouco. Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Voltamos, a gente continua aqui conversando com a doutora Melissa sobre o tratamento do HIV. Doutora, pesquisando um pouquinho sobre o tema, a gente vê que o processo de genotipagem, o que é isso? Na verdade, a genotipagem é o sequenciamento do vírus, é isso que a gente falou. A gente precisa estudar, né, a leitura do código genético do vírus, tá? Para a gente, inclusive, ajuda muito a gente hoje a escolher a melhor terapia para o paciente. Então, alguns pacientes que já têm o vírus com resistência, essa resistência a gente geralmente hoje tem muito mais a secundária, quer dizer, depois de você usar a medicação e falhar, a gente sequencia para saber qual a melhor segunda escolha, mas tem um estudo até recente da pesquisa do Dr. Érico Arruda, também com o Aldo Ângelo da Faculdade de Medicina, em que a gente viu que a prevalência de resistência no vírus já na primeira transmissão é de 10,5%, que é considerado uma resistência intermediária no país. Então, isso é importante por quê? Porque talvez a gente vá passar por um momento em que a gente vai sequenciar o vírus de todos os pacientes para ajudar a escolher a melhor terapia para ele também. De acordo com a necessidade dele, resultados melhores, né? A questão dos efeitos colaterais do medicamento surgem por conta disso? Isso. Então, assim, a gente imaginar que a gente está tratando um vírus que ainda não tem uma cura definitiva, então é de se esperar que também a terapia não seja a melhor coisa do mundo, a coisa mais fácil do mundo. Então, a gente está diante de vários efeitos adversos que a gente veio, inclusive, descobrindo ao longo do tempo. A gente nem sabia que existiam antes, porque a infecção pelo vírus é muito recente. E desde 96 é que a gente começou a ter terapias realmente potentes, que levaram o paciente a um estado de infecção crônica hoje, quer dizer, ele não vai morrer mais por conta da infecção do vírus, ele vai viver por tantos anos como qualquer outra pessoa, como vive uma pessoa com diabetes, com hipertensão, só que com os efeitos também da medicação, que podem ser vários efeitos. Hoje a gente sabe que tem efeitos no sistema cardiovascular, que podem levar a problemas como infarto, AVC, no sistema osteoarticular, pacientes que podem ter osteoporose, fraturas patológicas, no sistema renal, como insuficiência renal, no sistema nervoso central, como inclusive toxicidade neurológica de algumas medicações, inclusive iniciais, que podem levar a efeitos também de mal-estar gástrico, diarreia, náusea, vômito, que é o que justamente faz com que os pacientes às vezes não tenham uma adesão, quer dizer, não tomem tão facilmente a medicação de uma forma mais crônica. E o congresso brasileiro que foi realizado aqui, né? O que vocês podem tirar de resultados benéficos e discussões que vão ser positivas até para o nosso estado? Isso. Na verdade, a gente considera ontem que foi uma grande vitória para o nosso estado. Foi um congresso que teve sucesso total, todas as pessoas elogiaram bastante, porque vieram para cá e viram que o conteúdo científico estava extremamente rico. A gente, inclusive, conseguiu trazer o médico do único paciente que a gente tem curado de AIDS, que foi o Dr. Steve Dix. Ele veio ministrar uma palestra que foi realmente um sucesso e que ele mostrou os resultados e que
realmente é possível essa cura, mas que a gente precisa ainda melhorar um pouco mais as pesquisas em busca desses melhores ativadores, dessas melhores drogas que podem levar o paciente a uma cura esterilizante como a do paciente que realmente foi conseguido e que ele acompanha até hoje. Doutora Melissa, por que o paciente com HIV, ele adquire tantas doenças, às vezes, quando não está em tratamento, né? A gente viu no depoimento no começo do programa, paciente que teve uma série de doenças até descobrir que tinha o vírus. Exatamente. Então, o que aconteceu com aquele paciente e com vários outros? Um grande problema que a gente tem hoje no Brasil e também no resto do mundo é o quê? É o diagnóstico tardio. Por isso que a gente precisa ir em loco, né? Hoje, na verdade, a gente vê que não é testar todo mundo, mas tentar principalmente buscar grupos que são mais vulneráveis para testar e diagnosticar precocemente. Porque se eu consigo hoje diagnosticar precocemente, quer dizer, quando a imunidade do meu paciente ainda está estabilizada, ele não vai desenvolver as chamadas infecções oportunistas. E o que a gente vê muito hoje, a gente também teve um trabalho que a gente apresentou agora de levantamento das causas de morte de pacientes com HIV no São José, é o que? A maioria dos pacientes ainda estão morrendo de infecções oportunistas. É tuberculose, infecção respiratória, histoplasmose e outras infecções que podem ser prevenidas se eu começar a diagnosticar e tratar esses pacientes precocemente. Entendi. Doutora, esses pacientes, quando eles fazem esse procedimento, né, tomam o medicamento, esses efeitos colaterais, eles têm como tratar, por exemplo, amenizar esses efeitos colaterais? Tem sim. Então, na verdade, eu causo um dano, mas eu também posso reverter esse dano de alguma forma. Por exemplo, um paciente que tem como efeito colateral o aumento do colesterol. Então, eu tenho a medicação para baixar o colesterol que ele vai ter que tomar junto. Mas é ruim porque ele vai ter que tomar mais um comprimido junto. Paciente que está, por exemplo, desenvolvendo um quadro de toxicidade renal, a gente pode tentar identificar aquele medicamento e trocar. Inclusive, hoje já existem pesquisas em farmacogenética, que é uma coisa que a gente ainda precisa aprimorar, em que você pode tentar sequenciar e isolar o polimorfismo no seu sangue e saber já previamente, antes de tomar a medicação, se aquela medicação X vai te dar nefrotoxicidade, vai fazer mal para o seu, vai descalcificar os seus ossos, entendeu? Então, a gente até já tem como fazer isso, só que não em larga escala, mas só em laboratório. Falando ainda da testagem que a senhora citou, será que o médico também não poderia indicar mais o exame de testagem? Por exemplo, uma consulta ginecológica com mais frequência entre pessoas jovens? A gente não vê tanto isso hoje em dia, né? Na hora que é pedido uma bateria de exames, vir junto o exame de testagem. Exatamente. Então, hoje, isso é uma coisa muito importante. A gente já tem que incluir, e alguns médicos já fazem. O meu ginecologista já faz, ele diz, não, eu já peço para todo mundo, a gente tem que pedir o HIV. Então, esse é o momento, quando a mulher vai fazer a prevenção, de pedir também um HIV. E colocar uma rotina, entendeu, do dia a dia, qualquer médico pode fazer isso. Vamos pedir também outros exames, vamos pedir o seu HIV, por que não? Então, desmistificar essa coisa, por que você vai pedir o meu HIV? Não, a gente tem que pedir de todo mundo. Entendeu? Por quê? Porque a gente vai, de repente, diagnosticar uma pessoa que não está sabendo, naquela fase em que o vírus ainda não destruiu suficientemente o seu sistema imunológico, ele não vai apresentar doença nenhuma, mas, ao mesmo tempo, eu vou diagnosticá-lo só quando ele ficar doente, ou eu posso tentar diagnosticar antes e prevenir? Até porque barra a transmissão, né? Isso. Que é também uma das, digamos, uma da postura atual, né? O programa de DST-AIDS do Ministério da Saúde mudou de coordenação recentemente, que a gente teve o prazer de receber também o coordenador, o Dr. Fábio Mesquita aqui, e ele realmente, uma das intenções do Ministério é testar e tratar. Então, provavelmente a gente vai começar a tratar todo mundo que a gente está diagnosticando também. Ok, doutora. E pensando na experiência brasileira, né? Como é que isso tem sido visto lá fora e o que de positivo a gente pode ressaltar da nossa experiência brasileira com relação ao tratamento da HIV? Na verdade, nós fomos pioneiros logo no começo, entendeu? Então, o programa de tratamento de pacientes soropositivos no Brasil foi sempre reconhecido em todos os congressos mundiais, até bem pouco tempo atrás, era um grande exemplo, só que a gente meio que parou no tempo. A gente continuou tendo pacientes com diagnóstico tardio, morrendo muito pelo HIV, não tomando a medicação, não tendo aquela adesão tão esperada, né? Então, a gente sofreu nos últimos anos um certo retrocesso em relação ao resto do mundo. Nós que éramos um grande exemplo, ficamos um pouco prejudicados nos últimos anos porque a gente não conseguiu avançar.
Então a perspectiva é que a gente volte a ser inovador agora nesse momento atual, mas a questão da gente testar o maior número de pessoas possíveis, tentar buscar as populações mais vulneráveis, tentar começar a tratar precocemente. A gente está conseguindo agora, provavelmente no final do ano, a gente já vai ter disponível a medicação, que são 3, o coquetel que hoje em dia é composto de 4 comprimidos, vai ser um único comprimido ao dia. Então, assim, você tomar só um comprimido ao dia é bem mais fácil do que você tomar 4, 5, 6 comprimidos. Não deixa de ser um avanço, né? Eu quero agradecer bastante a presença da doutora Melissa aqui com a gente. A gente vai mudar um pouco de assunto, doutora, e vai para o nosso quadro semanal. Dos 117 médicos do programa Mais Médicos que vieram para o Ceará, 26 iniciaram um trabalho de atendimento na capital essa semana. Nossa equipe acompanhou esse trabalho. Os médicos completarão as equipes de estratégia de saúde da família nos postos de saúde da Regional 5, uma das áreas da cidade com mais dificuldade para manter os profissionais nas unidades básicas. Hoje, eles foram recebidos pela comunidade, prefeitura e gestores de saúde. A Regional 5 e a Regional 3 são as regionais mais carentes de médicos de Fortaleza. Um dos objetivos do Mais Médico é exatamente isso: prover profissionais médicos para a região metropolitana, para a periferia das grandes cidades, para os municípios de pequeno e médio porte do Brasil no interior. Atualmente, Fortaleza possui 303 equipes completas da saúde da família. Mesmo com o reforço do programa, para uma cobertura adequada, seriam necessárias 625 equipes, uma carência de mais de 50%. A estratégia de saúde da família, ela é composta por equipes, né? Então, nas equipes nós temos um médico, um enfermeiro, um dentista, um auxiliar de saúde bucal, um auxiliar de enfermagem e de 6 a 12 agentes comunitários de saúde, que ficam baseados em um território e são responsáveis por cerca de 4 mil pessoas, pela saúde da população, de uma população de 4 mil pessoas. Então, atualmente, a cobertura da estratégia de saúde da família em Fortaleza gira em torno de 41%. Né? Nós contamos com 303 equipes completas e 88 equipes de agentes comunitários de saúde, que é uma equipe em que só falta o profissional médico para ficar completa. Ela é composta por enfermeiros e agentes comunitários de saúde e também outros profissionais podem se agregar a ela. No caso, o médico vai se agregar a essa equipe, tornando essas equipes completas, tornando essas EACs, que a gente chama equipes de agentes comunitários de saúde, em equipes de saúde da família. Né? Então, essa iniciativa do programa Mais Médicos, de trazer profissionais para equipes incompletas, é uma estratégia que pode melhorar muito a saúde da população. Inúmeras pesquisas indicam que cultivar a espiritualidade tem impacto positivo na vida das pessoas. Em Fortaleza, nos próximos dias 9 e 10 de setembro, será realizado o 8º Encontro Luso-Brasileiro de Enfermagem. Sorriso fácil, segurança na entonação da voz. Essa é a Marlene hoje, mas nem sempre foi assim. A mudança veio quando ela foi ao médico para se livrar de uma tosse crônica e descobriu outros problemas de saúde. Fora essa tosse crônica, eu tinha pânicos de fobias, pânico de altura, medo de elevador. Além de falar, o profissional da saúde também deve saber ouvir para descobrir o que muitas vezes os exames não conseguem mostrar. Tudo começa a partir de um acolhimento e num bate-papo informal como esse é possível descobrir males do corpo e da mente. Michel é enfermeiro e criou um modelo de cuidado na tese de doutorado dele. A técnica é aplicada através de um atendimento humanizado. Boa parte dos pacientes chegam na unidade e eles chegam com muitas queixas físicas, queixas psicológicas, emocionais, e à medida que a gente vai acompanhando em consultas comuns, consultas de enfermagem comuns, às vezes no acolhimento, às vezes numa consulta de hipertensão, diabetes. E à medida que a gente vai acompanhando, a gente vai vendo que a necessidade do paciente tem uma relação direta com, por exemplo, a busca, o sentido da vida. À medida que ela vai descobrindo, ela vai entendendo, por exemplo, que determinados sintomas têm a ver com aquilo que ela buscava, ou com aquilo que ela sofria. O assunto vai ser tema de um evento em Fortaleza. E a gente está organizando aqui no Ceará o 8º Encontro Luso-Brasileiro, cujo tema é espiritualidade, cuidado e promoção da saúde. Esse evento ele vem pessoas do Brasil inteiro, inclusive de Portugal, para discutir esse tema e essa abordagem, de como abordar integralmente essa pessoa. Ele tem um carisma com a pessoa no atendimento muito diferente, muito diferente. Então, só isso já vai
libertando de qualquer medo. Marlene enumera as fobias que tinha e desapareceram. Eu não chegava no alto para olhar para baixo, isso eu já faço. Vou ao elevador só, coisa que eu não ia. Vou ao centro só, de ônibus, que eu tinha fobia de passar mal. Mas graças a Deus isso foram tudo embora. E o Ministério da Saúde passa a oferecer a partir deste mês de setembro, em toda a rede pública de saúde, a vacina contra a catapora, incluída na tetraviral, que protege também contra sarampo, cachumba e rubéola. A nova vacina vai compor o calendário nacional de vacinação e será ofertada exclusivamente para crianças de 15 meses de idade que já tenham recebido a primeira dose da vacina tríplice viral. Com a inclusão da vacina, o Ministério da Saúde estima que há uma redução de 60% de hospitalizações por catapora. E o nosso programa fica por aqui. Para críticas e sugestões, você já sabe. Acesse o nosso e-mail, entra no nosso site ou conversa com a gente nas mídias sociais. Até o próximo programa e tchau, tchau. TV O Povo tem que ver.